Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém, meus irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus dê vitória, saúde. Hoje a gente vai entrar aqui na leitura da palavra. Vamos entender um pouco da palavra do Senhor, aonde a gente deve continuar confiando no Senhor e buscar somente a Ele. Vamos entrar aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 14. A gente vai dar umas puladinhas nos versículos, tá, meus irmãos? O reinado de Asa, rei de Judá. Abia descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi o seu sucessor. E em seu reinado o país esteve em paz durante 10 anos. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Retirou os altares dos deuses estrangeiros, os altares idólatras que havia nos montes, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e que obedecesse às leis e aos mandamentos dele. Retirou os altares idólatras, os altares de incenso, de todas as cidades de Judá. O reino esteve em paz durante o seu governo. Também construiu cidades fortificadas em Judá. Aproveitando esse período de paz, ninguém entrou em guerra contra ele durante aqueles anos, pois o Senhor lhe deu descanso. E disse ele ao povo de Judá: vamos construir esta cidade com os muros ao redor, fortificada, com as torres, portas e tranca. A terra ainda é nossa, porque temos buscado o Senhor nosso Deus. Nós buscamos e Ele nos tem concedido paz nas nossas fronteiras. E eles estão a construir e prosperar. Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, equipado com escudo, grandes lanças, e 280.000 Benjamim, armado com escudos pequenos e arco. Todos eram valentes, homens de combate. O etíope Zera marchou contra eles com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra, e chegou a Maresa. Asa saiu para enfrentá-lo, e eles se puseram em posição de combate no vale de Cefata, perto de Maresa. Então Asa clamou ao Senhor, o seu Deus: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos, ajudar-nos. O Senhor, o nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra este imenso exército. O Senhor, ó Senhor, tu és o nosso Deus, não nos deixes o homem prevalecer contra ti. O Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. Os etíopes fugiram, e Asa e seu exército os perseguiram até Gerar. Caíram tanto deles que o exército não conseguiu recuperar, e foram destruídos perante o Senhor em suas forças. E os homens de Judá saquearam muitos bens, destruíram todas as cidades ao redor de Gerar, pois o terror do Senhor havia caído sobre elas. Saquearam todas as cidades, pois havia muitos despojos. Também atacaram os acampamentos onde havia gados, e se apoderaram de muitas ovelhas, cabra, camelo, e em seguida voltaram para Jerusalém. Meus irmãos, Asa era o filho de Abias. Asa assumiu o trono. Asa foi aquele rei que Deus se agradou dele. Primeiro que ele começou a fazer uma limpeza sobre Judá.
derrubando os portes de Aserá, derrubando as estátuas. Asa fez tudo aquilo que o seu pai não fez, porque o pai de Asa era um rei pagão. E Asa começou a fazer uma limpeza ao redor de Judá, tirando e incentivando o povo a buscar somente o Deus vivo. O rei Asa foi aquele que tirou tudo que não prestava ali de Judá. Foi diferente do seu pai Abias, que o seu pai Abias era um homem pagão. O termo Asa, na Bíblia traduzido em hebraico, significa como médico ou aquele que sara. Israel foi dividido, meus irmãos, em dois reinos. O reino de Judá ao sul e o reino de Israel ao norte, durante os dias de Reboão. Agora, o primeiro rei, Roboão, era má segundo o rei Abias. Também era má, deixando Asa como o primeiro rei e um bom governador em Judá. Tornou-se rei numa época em que não havia paz para quem saísse e nem para quem entrasse, pois um grande distúrbio afligia todos os habitantes da terra, e foi destruindo por nações e cidade por cidade, pois Deus perturbou os habitantes da terra com todos os tipos de angústia. E isso você vai ver, você vai ver lá em Crônicas, capítulo 15, nos versos 3 ao 6. O rei Asa fez o que era certo aos olhos de Deus. Ele tirou os altares dos deuses estranhos, quebrou as imagens, cortou os bosques e ordenou a Judá que buscasse o Senhor, o seu Deus, guardasse a lei e os mandamentos. Também tirou de todas as cidades de Judá os altares de incenso. E o rei não teve descanso, meus irmãos, sobre o seu reinado. Não teve guerra naqueles anos, pois o Senhor lhe deu paz durante este período de paz. O rei Asa disse a Judá: vamos construir esta cidade e cercá-la com muros e torres, portões, ferrolho. A terra ainda é nossa, porque buscamos o Senhor nosso Deus. Nós procuramos a Ele e Ele nos deu paz. Por todos os lados, Ele construiu cidade fortificada em Judá e prosperou o rei. Asa tinha um exército de 300.000 homens de Judá, armado, com grandes escudos e lança, e 280 homens de Benjamim, que carregava escudo e empunhava arco. O total de 580 homens armados. E todos esses homens, meus irmãos, eram poderosos, valorosos. O rei Zera, o etíope, saiu contra Judá. Você vê aqui no versículo, capítulo 14, versículo 9. O etíope Zerá marchou contra eles, e com um exército de 1 milhão de soldados e 300 carros de guerra, e chegou a Maresa, e Asa saiu para enfrentá-lo. Amém, meus irmãos? E Zera, o etíope, saiu contra Judá com um exército de 1.300.000 homens, carruagem,
chegou até Maresa. Asa saiu ao seu encontro e eles estabeleceram suas linhas de batalha no vale de Cefate, em Maresa. E Asa orou a Deus, pedindo ajuda ao Senhor. E o Senhor ouviu e o ajudou. O Senhor derrubou os etíopes diante de Asa e de Judá. E os etíopes fugiram. E o povo que estava com eles os perseguiram até a cidade filisteia de Gerá. E os etíopes caíram. Olha o que é interessante, que independente de qual é a tua luta, independente de qual é a batalha que você está tendo, não olha para a multidão, não olha para a luta, mas ora para Deus. Não olha para os teus problemas, independente de qual é o problema que você está passando, independente de qual é a luta que você está passando, se você está enfrentando os gigantes, se você está enfrentando os filisteus, se você está enfrentando as muralhas de Jericó, não importa. O importante é que independente do que você está passando, do que você está enfrentando, faz que nem Mateus 6, versículo 6 diz: entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e fala em secreto comigo, que em secreto eu falarei contigo. Como diz também lá no livro de Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Porque quando você, independente da luta que você está passando, está enfrentando, pode ter milhões. Aos olhos dos homens, Asa era impossível vencer a batalha contra os etíopes, porque era praticamente o dobro dos soldados de Asa. Os etíopes tinham 1.300.000 soldados e carruagem. É como se o exército de hoje fosse enfrentar o outro exército, e no outro exército só tivesse soldado, e o outro exército tivesse tanque, tivesse caminhão, carro de guerra. Como é que um exército vai vencer um outro se o outro tem vários tanques de guerra? Aos olhos dos homens é impossível, mas quando você vê o problema, vê a luta, vê a batalha, e você pega ali, você desce na olaria do Senhor, e você começa a clamar, você começa a orar, você começa a buscar, entregar na mão do Senhor e confiar. Porque você tem que confiar, e Asa confiou. Naquele momento, Asa foi para a batalha. Asa não teve medo. Asa um estava de frente com o outro ali na linha de batalha, já estava posicionado, mas naquele último instante ali, o que foi que Asa fez? Ele confiou e orou ao Senhor. Entregou na mão do Senhor, como diz Salmo 91:11, darei ordem ao meu anjo a teu respeito. Imagina, 580 soldados contra 1.300.000 de homens preparados, homens fortes, homens que já venceram várias batalhas, carro de guerra. Mas nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Aos seus olhos pode ser impossível. Aos seus olhos pode ser impossível, mas para Deus não. E ali caíram, até que não restasse mais ninguém vivo, pois foram derrotados diante do Senhor, do seu exército. Os homens de Judá levaram muitos despojos. Sabe o que é interessante? É porque além de no começo você estar com medo, você está ali olhando para a luta, olhando para a dificuldade, olhando para o tamanho do gigante, olhando para o tamanho da enfermidade, olhando para o tamanho da batalha. Mas quando você confia no Senhor, Ele opera e faz por você. Mas é confiar. Porque Asa, ele tomou uma posição, ele falou, eu vou lá, eu vou enfrentar. Mas quando chegou naquele instante ali,
Ele entregou na mão daquele, o único que pode nos ajudar. Mais na frente a gente vai entender essa mensagem, a diferença do Asa contra os etíopes e a diferença do Asa contra um outro reino. Asa era o homem que agradou o coração de Deus. Asa foi o homem que fez diferente do seu pai, porque seu pai era um homem pagão, um homem que começou a construir altares de Baal, começou a construir postes de Aserá, começou a incentivar o povo a idolatrar esses deuses pagãos, mas Asa foi diferente. Asa começou a derrubar e tirar todo o lixo dali. Então hoje começa a tirar tudo aquilo que não agrada a Deus. Começa a tirar, primeiro, tira as coisas materiais que estão dentro da sua casa. Comece a tirar aquilo que não agrada o Senhor. Se você tem aqueles objetos que é pagão na sua casa, tire isso, porque isso é uma abertura. Aquilo ali é uma porta espiritual, onde os demônios entram e traz a desavença para dentro da tua casa, e depois tu não sabe por que tu tá naquela batalha, naquela luta, por que a tua casa tá se tornando um lugar de contenda, de briga. Então comece a fazer a limpeza. Comece a agradar o coração de Deus. E depois você começa a tirar de dentro de você, apresentando para Deus, fazer a limpeza. Os etíopes, os homens de Judá, também atacaram todas as cidades. Os etíopes foram derrotados, meus irmãos. E os homens de Judá também atacaram todas as cidades ao redor de Gerá. E as saquearam, pois havia nela muitos saques. E destruíram as tendas dos que tinham gado e levaram ovelha em abundância, camelo, e depois voltaram para Jerusalém. E o Espírito de Deus desceu sobre Azaria, o filho de Obed, e ele saiu ao encontro de Asa e disse: ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está com você, enquanto você estiver com ele. E se me buscaste, ele será achado por vós. Mas se você o abandonar, ele também o abandonará. Sede forte, portanto, e não deixe que as vossas mãos sejam fracas, porque o vosso trabalho será recompensado. E assim que o rei Asa ouviu a profecia de Azarias, filho de Obed, tomou coragem e expulsou ídolos abomináveis de toda a terra de Judá e Benjamim e das cidades que havia tomado nas regiões da montanhosa de Efraim. E também separou o altar do Senhor, que estava em frente ao vestíbulo da casa do Senhor. E o rei as reuniu, e toda a Judá e Benjamim, e os de Efraim e Manassés e Simeão, que havia abandonado o reino do norte de Israel, para se juntar ao reino de Judá, quando viram que o Senhor estava com o rei Asa. E eles estavam reunidos em Jerusalém, no 3º mês do 15º ano do reinado de Asa. Amém, meus irmãos? Olha como é que a palavra do Senhor diz. Versículo 15, capítulo 15, versículo 2, eu vou repetir mais uma vez esse versículo, porque esse versículo vai falar comigo e vai falar com você. O Senhor está com você, quando você estão com Ele.
se o buscarem e ele deixará que os encontrem, mas se o abandonarem, ele também o abandonará. Enquanto você buscar o Senhor, você fazer a vontade do Senhor, o Senhor vai estar sempre com você. Mas a partir do momento que você deixar Deus de lado, Ele também vai te deixar de lado. Porque quando a gente volta, desde o começo, muitas coisas aconteceram com esse povo, por quê? Porque se afastaram do caminho do Senhor. Porque abandonaram o caminho do Senhor. Uma vez eu evangelizando lá no centro, um rapaz ali que era o próprio demônio ali, ele veio me confrontar dizendo que o Senhor era mau, que Deus era mau. Por quê? Porque Deus permitiu que até o povo matasse algumas crianças, que até o povo comesse algumas crianças devido à fome. Eu falei, o Senhor não é mau. O problema é que o povo abandona Deus, quer adorar outros deuses, e quando estão passando por luta, quer que Deus resolva. Quer dizer que na hora que está bem, abandona Deus. Aí quando está com problema, com dificuldade, quer culpar Deus. E o Senhor fala que enquanto você estiver me adorando, me buscando, fazendo a minha vontade, eu estarei com você, cuidarei de você, derrubarei teus inimigos, derrubarei aqueles que te afrontam, derrubarei aqueles que te apontam, derrubarei aqueles que tramam nas escondidas contra a tua vida, porque eu sou aquele que eu vejo tudo. Meus olhos estão em todos os cantos, meus olhos passam sobre a terra. Como diz aqui no capítulo 16, versículo 9, pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. E Asa, meus irmãos, naquele dia, eles sacrificaram ao Senhor 700 bois, 7.000 ovelhas, provenientes dos despojos que havia trazido da guerra. E eles fizeram um convênio de buscar o Senhor de todo o coração e de toda a alma, mas que todos aqueles que não buscassem ao Senhor seria morto, fosse jovem ou velho, homem ou mulher. Eles prestariam juramento ao Senhor em alta voz, com júbilo, com trombeta, com buzina, e toda ó Judá se alegrou com o juramento, pois eles juraram de todo o coração e buscaram ao Senhor com todo o seu desejo, e o Senhor lhes deu descanso ao redor. E o rei Asa também removeu a marca de sua avó, de ser rainha, mãe, porque ela havia feito uma imagem detestável para Asera. Asa cortou a sua imagem e esmagou e o queimou no vale de Cedron. Mas os altos não foram tirados de Israel, no entanto. E o coração do rei Asa foi totalmente verdadeiro durante todos os seus dias. E ele trouxe para a casa de Deus os presentes sagrados de seu pai. E seus próprios presentes, prata, ouro, vaso. E não houve mais guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Mas isso, meus irmãos, estava prestes a mudar, que no 16º ano do reinado de Asa, o rei Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá. Vamos aqui para o versículo, capítulo 16, é que eu trouxe o capítulo
o capítulo 14 e o capítulo 16 para a gente ver quando você confia no Senhor e quando você toma a frente do Senhor, achando, porque o que eu vejo hoje, meus irmãos, muitos homens hoje, que era para estar fazendo a vontade de Deus, eles começam bem, eles começam fazendo a vontade do Senhor, só que eles começam a colocar aquilo no coração dele, dizendo, eu posso, eu faço, eu vou lá, eu vou pregar, pessoas vão cair, pessoas vão ser curadas. Eles acham, aquilo ali já entrou no coração deles, eles acham que já é eles que fazem, aí não querem mais, não precisam mais de Deus. É aí, meus irmãos, que entra o orgulho no coração. É aí, meus irmãos, quando você toma a frente de Deus e a porrada é grande. Porque você está achando que você pode fazer alguma coisa, você está achando que você é a pessoa ali, que ninguém me toca, eu vou lá e vou fazer, vai acontecer, você não faz nada, você não é nada, você é apenas instrumento, porque se a partir do momento que você deixa o orgulho entrar no seu coração, o Espírito do Senhor automaticamente sai. Porque sabe por que ele sai? Porque ele não tem mais espaço no seu coração, porque você já encheu o seu coração com tanto orgulho, dizendo eu faço, eu sou. Tem uns que vão pregar, já não pegam mais nem a Bíblia, porque já acham que já sabe demais, já é o bam, bam, bam. Aí é quando você vai cair num grande perigo. No 36º ano do reinado Baasa, rei de Israel, entenda uma coisa, Baasa era rei de Israel, Asa era rei de Judá, invadiu Judá e fortificou Ramá para que ninguém pudesse entrar no território de Asa, rei de Judá. O rei de Judá nem saía de lá. Então Asa juntou prata e ouro do tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio e os enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: façamos um tratado, como fizeram com meu pai, e estou te enviando prata e ouro, agora rompem o tratado que tem com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes da sua força que atacasse a cidade de Israel, e eles conquistaram Ijon, Dan e Abemaim, e todas as cidades e armazéns de Naphtali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá e eles retiraram de Ramá as pedras, madeira que Baasa estivera usando, e com esse material Asa fortificou Gebar em Bispar. Agora você vai entender o grande erro de Asa. O grande erro de Asa. Asa, quando ele enfrentou o rei etíope, um exército imenso, ele clamou ao Senhor. Ele clamou ao Senhor, ele se ajoelhou, ele se humilhou perante a Deus para que Deus ajudasse. E Deus deu a vitória e todos os etíopes caíram à espada. Só que agora, o rei de Israel, rei Baasa, se levanta para guerrear contra
o rei de Judá, que é o rei Asa, para guerrear. E o que agora o erro de Asa faz? Qual foi o grande erro de Asa? Tirou os tesouros do próprio templo do Senhor e deu como acordo ao rei Ben-Hadad, rei da Síria, falando assim: olha, Ben-Hadad, não ajude Baasa. Eu estou te enviando esses presentes para que tu deixe de ajudar ele e venha me ajudar a guerrear contra Israel. Quer dizer, ele já deixou Deus de lado. Será que você está esquecendo de quando Deus te ajudou? Aquele que pode, que dá ordem no céu, dá ordem na terra, debaixo da terra. Aquele que dá ordem até no vento. Como diz Gênesis 18:14, alguma coisa impossível para mim. Só que agora Asa achou que não precisava mais de Deus. Foi pedir ajuda de mão humana. Foi pedir ajuda do ser humano. Esqueceu aquele que sempre guardou, que sempre protegeu e que trouxe esses anos todo paz sobre aquela terra. Mas agora não. Deixou Deus de lado. E foi pedir ajuda a um Deus, a um rei pagão. E Asa, o rei Baasa de Israel, subiu contra Judá e edificou Ramá para não permitir que ninguém saísse ou entrasse em Jerusalém. Essa foi uma tentativa de interromper o comércio em Jerusalém e estrangular a economia do reino de Judá. Então o rei Asa tomou ouro e prata dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei e o enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que morava em Damasco, dizendo: há uma aliança entre mim e ti, como era entre meu pai e o teu pai. Eis que te enviei prata, ouro, mas rompe a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se afaste de mim. E Ben-Hadad ouviu o rei Asa e enviou os comandantes do exército contra a cidade de Israel. E foi embora. Então o rei fez com que o povo de Judá levasse embora as pedras, madeira que Baasa estava usando para construir Ramá. Aí é que está o perigo de quando você acha que você pode. E quando você esquece daquele que sempre esteve com você. Porque o ser humano, ele é assim. Ele esquece que Deus sempre esteve ali, ajudando, protegendo. E no mundo espiritual, Deus sempre, nas batalhas, Deus sempre deu a vitória. Se você está respirando, é porque Deus vem te cuidado de você. Deus tem cuidado instante após instante, segundo após segundo. Deus tem te dado livramento contra os espíritos malignos que tentam o tempo todo tirar a tua vida, ceifar a tua vida. Aí quando tem aquele probleminha ali, porque eu estou desempregado, aí você vai sempre estar pedindo ajuda de pessoas. É quando você está passando por uma luta tão grande. Eu estou dizendo até para você que é crente mesmo.
Até para você que é crente, sabe por quê? Porque você, quando está passando por uma batalha espiritual na tua casa, no teu cônjuge, com teus filhos, quando você está com uma enfermidade, o que é que você faz? Eu vou atrás daquele pastor lá, eu vou atrás daquela campanha ali, achando que aquele pastor faz alguma coisa, achando que naquela campanha vai acontecer alguma coisa. Só quem pode fazer por você é Deus. Então quer dizer que você está botando Deus de lado, quem sempre te ajudou, que sempre te curou, até quando você cai enfermo, quando você, eu fiquei curado, não foi porque você tomou medicação, não, foi porque Deus permitiu que você fosse curado. Foi Deus que te entregou a saúde novamente. Não foi ninguém. Foi Deus que expulsou o enxu da enfermidade da tua vida. Quando tem uma batalha, contenda na tua casa, é o Senhor que tira o espírito de contenda da tua casa. Porque quando você mesmo sem força, você deita na cama, Senhor, eu não aguento mais isso, Pai, me ajuda. Aí o Senhor, como diz Salmo 91, darei ordem meu hoje ao teu respeito. Aí quando você está ali passando por uma luta, aí o que você faz? Fica correndo atrás de pastores, correndo atrás de igreja, correndo atrás de seres humanos, sendo que o Senhor, Jesus, ele é tão simples que ele ainda fala, olha, entra no teu quarto, ora em secreto comigo, fala em secreto comigo, porque em secreto eu te responderei. Em secreto eu ouvirei o teu choro, o teu gemido, e em secreto agirei por você. Só que você tem um hábito de querer deixar Deus do lado. Asa deixou Deus de lado e foi pedir ajuda dos assírios. Só que Asa, entenda uma coisa, Asa menos sabia que a luta maior era depois contra os assírios, que era o pior exército, era o pior rei pagão. O rei Baasa não era nada. Só que ele olhou, não, eu vou. Ele pegou até o que pertencia à casa do Senhor para comprar o favor do rei da Síria. Sabe, meus irmãos, e Asa esqueceu que o exército etíope era muito maior. E que Deus foi com ele no momento que Asa orou e entregou na mão do Senhor, porque muitos hoje até oram e colocam na mão do Senhor, mas estão tomando a frente. Capítulo 16, versículo 7. Naquela época, o vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá. Naquele tempo, meus irmãos, alguns profetas eram chamados como vidente, tá? Olha que o Senhor fala através do profeta, entregando a mensagem para o rei Asa. Por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou de suas mãos. Por acaso os etíopes, os líbios não eram um exército poderoso, como uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, Ele o entregou em suas mãos. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerra. O que o Senhor diz? Quer dizer que eu não sou Deus para enfrentar, para te dar vitória sobre Baasa, rei de Israel? Se eu te der a vitória num rei e um exército tão poderoso e imenso que tinha carro, cavalos, cavaleiros, por que tu não creu na hora que eu fosse para te dar a vitória sobre rei de Israel, rei Baasa? Por que você foi pedir ajuda, o rei da Síria?
Sendo que, se você tivesse pedido ajuda de mim, eu ia te dar vitória sobre Baasa, e ia te dar vitória também sobre o rei da Síria, porque não é só o Baasa agora não, porque depois tu vai ter que enfrentar o rei da Síria, que é muito pior do que os etíopes. E agora? Como é que não ficou o coração de Deus? Que quando ele precisou, o Senhor foi lá, deu a vitória e depois esqueceu. Por que você está esquecendo do que Deus fez já na tua vida? Por que você está esquecendo do que Deus pode fazer na tua vida? Por que você está esquecendo o tão grande e poderoso Deus? Que no livro de Isaías diz que ele mede a água do oceano com um punho. Por que você tem mania de achar que Deus é pequeno? Porque eu vejo tantos pregadores colocando Deus numa caixinha, aonde eu não sei que caixinha é essa, porque Deus Deus ele é tão grande, e eu vejo tanto crente querendo colocar Deus numa caixinha. Que Deus é esse que vocês servem? Quer dizer que Deus não pode te dar uma porta de emprego? Quer dizer que Deus não pode te curar? Quem foi, meus irmãos, quem foi que fez o homem e a mulher? Quem foi? Foi Deus. Quem é que botou cada veia, cada nervo, cada órgão, cada osso? Não foi Deus? Não foi Deus que te construiu? Por que você acha que Deus ele não pode tirar esse órgão que está danificado? Por que você acha que Deus não pode mudar os teus ossos que está ali com... Você está com problema na coluna? Por que você acha que Deus não pode te curar? Por que você acha que Deus não pode libertar teu filho? Porque o Senhor mesmo diz: alguma coisa é impossível para mim. Lucas 1,37. Por que você deixa de confiar rapidamente no Senhor? Só porque você está passando pelo mais luta, porque está vindo mais afronta? Eu não sei qual é a afronta que você está passando, mas uma coisa eu posso te dizer: quem pode te dar a vitória é Deus. Quem pode estar contigo é Deus. Não confia no homem, não confia nos homens, mas confia no Senhor. Entra no teu quarto, fala com Deus em secreto, que em secreto ele vai falar contigo, que nem ele disse para Jeremias, quando Jeremias estava atordoado, agoniado, porque Jeremias viu o templo destruído, Jeremias viu a cidade dele sendo destruída, ele diz: Jeremias, clama a mim. Jeremias 33:3, clama a mim, respondeste-eis, anunciar-te-eis coisas grandes e firmes. O que ele quis dizer para Jeremias? Jeremias, fala comigo, clama a mim, porque eu vou te mostrar o que eu vou fazer na tua vida e vou te mostrar o que vai acontecer. Foi o que ele disse para Jeremias, e ele mostrou para Jeremias quando Jeremias clamou. Ele disse: olha, Jeremias, não turba teu coração, Jeremias, porque esse templo aqui vai ser reconstruído, Jeremias. Só que agora, Jeremias, o templo não vai ser só construído aqui, mas também no coração do homem. Porque podem derrubar vários templos, mas o coração do homem, Deus habita no coração do homem. Porque daqui no nosso coração só quem pode tirar é Deus. Então o que aconteceu? O rei Asa esqueceu do que Deus tinha feito. E recebe e Deus fala através do profeta Anani: olha, por que tu não clamou a mim? Por que tu esqueceu de mim, Asa? Eu não entreguei e não te dei paz, Asa. Durante todos esses anos, Asa, eu não estive com você. Eu não prosperei o teu reinado. Porque você fez um acordo de me adorar, de obedecer os meus mandamentos, de fazer a minha vontade. E não só você, mas todo o povo de Judá. Aí você, Asa, esquece que eu sempre estive com você. Aí você vê um rei tão pequeno que nem Baasa. Por que se eu te ajudei com o rei etíope, por que tu acha que eu não podia te ajudar com o rei de Israel? E foi pedir ajuda a um Deus, a um rei pagão. Que esse daí, tu vai ter que enfrentar ele depois.
Aí o que que vai acontecer, Asa, agora? O despojo que tu tirou até da minha casa para dar para ele vai aumentar mais o reinado dele, ele vai comprar mais soldado, ele vai comprar mais espada, mais lança, mais arco, mais carro. E quando for para te enfrentar, sabe o que que vai acontecer? Tu vai se dar mal, porque eu não vou mais estar contigo. Porque tu confiou mais no homem do que em mim, Asa. E o Senhor diz para mim e para você, por que você está confiando mais no homem? Por que você está olhando para a multidão de soldado? Por que você está olhando para o inimigo e tendo medo? Por que você está tendo medo, sendo que você tem um Deus que tudo pode? Por que você olha para a dificuldade e não olha para o teu Deus que é tão grande? Porque, meus irmãos, entenda uma coisa, lá no livro de Jeremias, se não me falta a memória, diz que o Senhor ele dá a quem ele quer, quando ele quer e para quem ele quer. Entenda uma coisa, nada aqui é nosso. Tudo isso daqui pertence a Deus. A gente só está de passagem nesse mundo. Hoje você está morando na tua casa, daqui a um tempo, quando você partir daqui, já é outra pessoa que vai tomar de conta da tua casa, o teu carro, daqui a pouco outra pessoa está... Nada é nosso, meus irmãos, tudo pertence a Deus, tudo é Deus. O homem construiu isso daqui, quem deu a sabedoria para o homem, quem permitiu foi Deus. Então entenda uma coisa, tudo pertence a Deus, nada é nosso. Tudo é dele. Quando você morrer, você acha que você vai levar alguma coisa com você? Você não vai levar nada. Então tudo pertence a ele. Deus foi que criou o céu, criou a terra e tudo que há nela. Tudo pertence a ele. O homem que é tolo de achar que alguma coisa é dele, que ele é alguma coisa. Você tira para os últimos acontecimentos que aconteceu em outro país. Gente poderosa, gente cheia do dinheiro, cheia de tudo ali, se achando que tinha poder. Com o dedinho do Senhor ali, foi queimando mansões, foi queimando tudo ali. Deus, ele dá quem ele quer e ele tira também. Porque quando começa a zombar de Deus, e Deus vai lá, dá um toquezinho. Aí você vê. Tudo pertence a Deus. Então não faça como Asa fez. Independente da situação que você está passando, busca a Deus, porque eu vejo cada irmão, eu tenho pessoas que eu conheço que querem estar andando atrás de pastores, mas esquece de orar para aquele que pode realmente ajudar. Porque acha que o pastor faz alguma coisa, não faz, meu irmão. Se Deus não bater o martelo, o pastor, o dom que está sobre a vida do pastor, não acontece nada. Sabe por quê? Porque você está botando o pastor acima de Deus. Porque você está botando a igreja em cima de Deus. Porque você está botando o médico acima de Deus. Porque você está botando o advogado acima de Deus. Porque você está olhando aquela luta ali, você acha, não, Deus não vai. Sendo que Deus já te deu vitórias maiores sobre o inimigo. Sobre as lutas. Deus já te deu uma vitória tão grande. E o que aconteceu? E Asa se irritou contra o vidente por causa disso. Ficou tão indignado que mandou prendê-lo. Aí foi quando começou. Quando ele mandou prender o vidente. Nessa época, Asa oprimiu brutalmente alguns dos povos. E dali em diante, Asa começou a piorar. No 30º
nono ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora a sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu e descansou. Ele não aceitou. Ele ficou como se a culpa fosse do profeta. O profeta era apenas um mensageiro falando para ele uma mensagem de Deus. Olha, Asa, tu não me buscou? Tu não confiou em mim? E tu foi buscar ajuda daquele a quem tu vai ter que enfrentar depois. Porque eu não vou estar contigo. Mesmo assim, o coração de Asa ficou tão, depois disso, que praticamente ele abandonou Deus. E até quando ele estava enfermo, no seu 39º ano de uma doença, mesmo assim ele não buscou a Deus. Até quando? Até quando você vai colocar outras pessoas em prioridade? Até quando? Até quando você vai continuar correndo atrás de pastores, correndo atrás de apóstolos, correndo atrás de presbítero, porque sobe ao monte, porque jejuma? Comece a jejuar, comece a orar, comece a buscar o que Deus opera na vida dele também pode operar na tua. E mesmo você, mesmo com poucas forças, a única coisa que você precisa fazer é abra teu coração para Deus, porque Deus se agrada de um coração aquebrantado. Mas quando você entrar na presença do Senhor, fale tudo para Deus, mesmo Ele sabendo de tudo que aconteceu e vai acontecer na tua vida. Mas fale tudo, seja verdadeiro e clame por Ele, porque independente do que você está passando, Ele é aquele que opera o milagre e te entrega a vitória. Seja obediente a Deus. Te volta para Deus. Busca Ele. Ele tem um propósito e um plano na tua vida. Até quando? Eu não estou dizendo isso só para quem está afastado do caminho. Eu estou dizendo para o próprio crente aqui que estão quase todo dia na igreja, mas estão longe de Deus. Porque quando passa pelo vento, vai buscar ajuda do homem. Esquece que Deus pode ajudar, pode fazer, pode te dar a vitória. Asa cometeu um erro. 2 erros Asa cometeu. Quando ele clamou a Deus, Deus entregou a vitória sobre os etíopes. Imagine 580 soldados para 1.300.000 de homens preparados. E Deus entregou a vitória. Mas quando foi para lutar contra o rei de Israel, Baasa, ele foi pedir ajuda para Ben-Hadad, rei da Síria. Esqueceu totalmente de Deus. Até quando você vai continuar esquecendo de Deus? Sabe, Deus, ele é tão bom que Ele se agrada de um coração aquebrantado. Quando você se ajoelha no seu quarto e começa a orar, começa a chorar, começa a se derreter na presença do Senhor, quando você começa a dar lugar para Deus. Muitos vão dizer não, porque o mundo espiritual é tão real quanto esse daqui, meus irmãos. Tem o mundo espiritual. Existe uma batalha no mundo espiritual, que você vai até lá para Daniel. Mas só existe até onde Deus quer, porque quando Deus se levanta do trono, não fica demônio, não fica tranca-rua, não fica pombagira, não se mete macumbeiro, não se mete feiticeiro. Os Exu vão tudo embora. As pombagiras vão tudo embora. Os preto velhos vão tudo embora. Não tem linha de Herê, não tem linha de Xangô, não tem linha de Amudá, de Iemanjá, não existe nada, porque quando Deus se levanta, meu irmão, não fica nem o capeta de pé. E quando Ele dá ordem para entregar a bênção, é entregue. Porque entenda uma coisa, meus irmãos.
Quando Deus dá uma ordem, não fica um de pé. Quando Deus dá uma ordem, a enfermidade vai embora. Quando Deus dá uma ordem, aqueles que estão tramando contra a tua vida vai cair na sua própria armadilha. Salmo 79, versículo 2 diz: aquele que arma contra o seu vizinho, contra o seu próximo, voltará 7 vezes para a vida dele. Porque aquele que te guarda não dorme. Entenda uma coisa. Eu quero finalizar com um versículo que está aqui no livro de Jeremias. Vou começar com Isaías 26, versículo 4. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor somente é o Senhor, é a rocha eterna. Jeremias 17, 7, 8. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Jeremias 17, versículo 7 e 8. Vou finalizar com Salmo 125, versículo 1 e 2. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar, mas permanece para sempre, como os montes acerca de Jerusalém. Assim o Senhor protege o seu povo desde agora para sempre. Confia em Deus, Ele está sempre contigo. Não coloca ninguém acima de Deus. Porque entenda uma coisa, tu sabe que é uma coisa que entristece o coração de Deus, é que Ele não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Ele não divide a glória dele com ninguém. Quando eu digo é ninguém, é ninguém. Então, se ele não divide a glória dele com ninguém, por quê? Eu ia até finalizar, mas por quê? Porque quando Asa venceu a batalha contra o rei de Jerusalém, contra Baasa, o que o povo de Judá vão dizer? Agora a gente não precisa mais adorar o Deus, porque o rei da Síria ali, os homens fortes nos ajudou, a gente teve a vitória. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, a partir do momento que você está causando até um grande problema na vida daquele a quem você está correndo atrás, por quê? Porque você está botando ele acima de Deus. Então, Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, quando a mão de Deus descer também, se prepare, tanto na sua vida, quanto na vida daquele a quem você está correndo atrás. Colocando ele em primeiro lugar, colocando ele, a glória sendo para ele. Porque quando ele orar em você e você ser curado, o que você vai dizer? Não, o pastor lá orou em mim, pastor é uma bênção, pastor. Aí você vai estar dando a glória para o pastor. Deus não divide a glória dele com ninguém. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês.